Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Vamos começar. Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E estamos começando hoje o nosso terceiro dia do módulo 6, né? Chegando aí na metade do nosso módulo, da nossa oficina de tópicos em Libras, surdez e inclusão. E vamos hoje trabalhar um conteúdo muito importante para a gente conseguir sistematizar esse discurso que a gente está criando em língua de sinais, que são os verbos, né? Já trabalhamos tanto conteúdo aqui, né? Já vimos tantas coisas, agora a gente precisa entender um pouquinho como esses verbos na língua de sinais funcionam e como a gente vai identificar o tipo de verbo para a gente conseguir melhorar o nosso discurso, tá? Então, hoje a gente vai passar para um nível maior, ok? No final da aula, a gente abre para discussões, para tirar dúvidas, e aí a gente vai tentar fazer aquela aula que a gente já está acostumado. Muita interação, muito conteúdo e todo mundo aqui tentando entender ao máximo o conteúdo que a gente quer passar. Combinado? Então, hoje vamos começar, já vou entrar logo com o conteúdo e depois a gente vem com a atividade prática, que a gente vai ter uma atividade prática muito interessante. Preparem-se, ok? Então, vamos lá. Para começar esse nosso terceiro dia, então, nós precisamos primeiro entender em relação aos verbos em Libras, como eles funcionam e quais são os tipos de verbos, né? A gente está muito acostumado no português, quando a gente estuda lá no nosso primeiro grau, segundo grau, os professores sempre falam dos tipos de verbos no português, né? Verbos regulares, verbos irregulares, por que que eles são chamados assim e tudo mais. Na língua de sinais, a gente não tem essa classificação de verbos regulares e verbos irregulares, tá? Nós temos um outro tipo de classificação. O que que a gente precisa saber inicialmente a respeito dos verbos? A gente precisa entender que os verbos na língua de sinais, eles não funcionam da mesma forma que no português. E, sendo assim, não há flexão no verbo como existe no português. Ou seja, no português a gente aprende que o nosso verbo ele se flexiona em tempo, em modo e em aspecto. Ou seja, a gente sabe se o tempo é passado, presente, futuro, se o modo é imperativo, se é afirmativo, se é negativo, se é intensificado ou não, como é que a gente faz, passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, tem toda essa questão no português que é bem complexa e bem difícil. Na língua de sinais, ele não acontece dessa forma, tá? Os verbos na língua de sinais, eles não são flexionados em relação a modo, a tempo, essas coisas. Existe algum tipo de flexão? Sim, existe. Principalmente em relação a aspecto, porque a gente pode, através do verbo, intensificar ou não, mas tempo não é marcado, a gente já inclusive estudou isso, né, que a marcação de tempo na língua de sinais, ela acontece através de advérbios de tempo, ou seja, se eu quero marcar, se eu estou falando de passado, presente e futuro, eu preciso usar o quê? Um sinal que vai me remeter a esse tempo de que eu estou falando, e isso só acontece se o contexto não determinar. Certo? Essa é a forma da gente marcar tempo. Pluralidade a gente consegue marcar em alguns tipos de verbos, não em todos. E intensidade também, a depender de como esse verbo é realizado e da classificação dele. Então, vamos entender qual é essa classificação e como identificar os tipos de verbo, ok? De acordo com a literatura, nós temos 4 tipos de verbos na língua de sinais. Tá? Nós temos, inicialmente, os verbos chamados de verbos simples, ou verbos sem concordância. Nós temos os verbos com concordância, que também são chamados por alguns autores de verbos direcionais. Nós temos os verbos espaciais e os verbos classificadores. Tá? A gente já teve aula de classificador essa semana, né? Lá no começo da semana a gente viu o que é um classificador e a gente viu a diferença de um classificador nominal para um classificador verbal, né? Esses verbos classificadores entram
nos classificadores verbais. Mas aí a gente vai detalhar cada um para ficar mais fácil da gente entender. O primeiro verbo que a gente tem, como eu falei, é chamado de verbo simples, ou verbo sem concordância. O que é isso? Ele é um verbo na língua de sinais, que ele não vai ter flexão de pessoa, não vai ter flexão de número, nada disso. Não tem concordância, não tem movimento direcional, nada. E assim como ele não tem essa marcação, ele também não incorpora afixo locativo. O que é isso? Ele não mostra, não determina na sua realização um local específico. Não existe. Tá? Geralmente, esses verbos simples são verbos que são ancorados ao nosso corpo, ou seja, verbos em que a gente precisa tocar em uma parte do nosso corpo, principalmente tronco e cabeça, e que a gente não tem como fazer isso na outra pessoa, não tem como mudar esse tipo de movimento. Exemplos desse tipo de verbo nós temos: conhecer, né? O sinal conhecer. Imagina, se eu quero saber se a pessoa conhece, eu vou virar para a pessoa: você conhece? E vou pegar e vou bater no rosto da outra pessoa. Eu não posso fazer isso, eu extrapolo. Lembra? O meu espaço de sinalização encerra onde começa o espaço de sinalização do outro. Tá? A gente não pode, senão a gente vai acabar agredindo outra pessoa, né? Não dá, agressão não rola, gente. Então, esses sinais que são presos aqui no tórax, aqui no peito, no pescoço e na cabeça, geralmente, se forem verbos, eles vão ser feitos na gente mesmo. Então, eu quero saber, se o Joab conhece, eu vou falar assim: o Joab conhece? Eu vou fazer o sinal em mim, eu não vou fazer na outra pessoa. Assim como o verbo saber e o verbo aprender. Ah, mas o aprender não encosta. Não encosta, ok, mas ele o ponto de articulação é aqui na cabeça. Eu não tenho como fazer também na outra pessoa, pegar e falar assim: aprender. Não condiz muito, porque a gente acaba interferindo e invadindo o espaço do outro, né? Apesar de não ter essa direcionalidade e de ser ancorado ao corpo ali, a pessoa não poder tocar o outro, tem outros verbos, vários outros, gostar, outros sinais também que a gente não tem essa mudança de referente, né? Por mais que eu esteja falando de outra pessoa, o sinal vai ser feito em mim. Por mais que a gente não tenha isso, existe um tipo de flexão que pode acontecer nos verbos simples, que é a flexão de aspecto. O que é isso? É a intensificação, tá? Então, eu posso mostrar algo mais ou menos intenso como? Usando, além do sinal, a minha expressão, certo? A gente não aprendeu que as expressões não manuais têm um fator essencial. Na língua de sinais, ela faz parte da gramática, mais do que para a gente no português. Porque, gente, todo mundo usa expressão facial no seu dia a dia. Igual tem gente que fala: eu consigo até disfarçar meu jeito, mas a minha cara a gente não consigo disfarçar. Então, na língua de sinais, a gente acaba virando meio que ator, né? Porque a gente começa a fazer as expressões que são essenciais, fazem parte da gramática, e eu confesso que a gente não percebe. Joab, você percebe que está fazendo expressão? Nunca. E as pessoas, nossa, aí desculpa, o que eu fiz? A gente faz as caras do pessoal, acha exagerado. E assim, é engraçado, eu não sei se isso acontece com você também, com certeza acontece. A questão das expressões. Meu marido, ele fala muito isso, de que você quer saber se o intérprete é bom? Tira a foto dele atuando. O Joab deu razão. Não tem uma foto bonita, gente. Por quê? Realmente... no início, a gente se preocupa muito. A gente fica atento e todo mundo chama a nossa atenção. O pessoal vira e fala assim: tá faltando expressão. Surdo tem a mania de falar isso. O professor surdo, então, mais ainda. Ele olha e fala assim: tá faltando expressão, tá faltando expressão. No início, a gente fica sem graça, fica com medo de estar exagerando, fica com vergonha, fica tudo. Mas depois a gente vai percebendo que aquilo faz parte da gramática. E aí a gente começa a se atentar mais nisso. E é igual dirigir. No início, você entra no carro, você fala assim: peraí, eu tenho que apertar a embreagem, virar a chave para ligar, com a embreagem apertada, passar a primeira marcha, solta devagar a embreagem, aperta o acelerador. No começo, a gente está ali preocupado com todos os movimentos que a gente está fazendo. Passa algum tempo, você está assim, você está dirigindo, você fala: gente, como é que eu fiz a redução? Gente, eu passei a marcha e nem vi.
Cara, eu mudei de faixa, eu fiz tudo aqui, nem lembro, porque entra no automático. E a expressão, ela passa por essa mesma coisa. A gente acaba entrando no automático e a gente realmente... esse entrar no automático é sinal de que você realmente aprendeu aquele conteúdo e você percebeu a importância dele na sinalização. Então, a partir do momento que a expressão ela se torna automática, significa que seu nível de fluência passou para um nível acima, né? Então, a gente tem que entender que as expressões nos verbos, eles vão trazer essa intensificação. Por exemplo, Joab, só o verbo gostar, como que é? Agora, você não gosta muito, não. Gosta, mas não é lá essas coisas. Olha a expressão. Agora, você gosta muito. A mudança na expressão traz a intensificação. E isso acontece com qualquer verbo. Por exemplo, o verbo trabalhar, né? A gente pode falar assim, trabalhou. Mas você fala assim, nossa, trabalhei muito hoje. Tipo, você traz uma intensificação que te mostra uma coisa assim, foi além do normal, né? Então, os verbos, eles podem ser intensificados, tá? Com a expressão, tá? Com a expressão. Por que eu falei do trabalhar? O trabalhar, ele é considerado por alguns autores como verbo simples. Outros já consideram como um verbo com concordância, porque como ele não é preso no nosso corpo, ele pode ser falado. Eu posso, por exemplo, eu trabalhei, Joab trabalhou, fulano trabalhou. Hoje a gente já consegue fazer esse direcionamento, tá? Então, mas ainda existem alguns autores que defendem que o verbo trabalhar é um verbo simples, certo? Só para vocês saberem que essa discussão ainda não está fechada, tá? Claro que esses que são ancorados ao corpo não tem como. Tá? Se eu toco aqui no peito, toco no pescoço, toco na cabeça, não tem como eu pegar e fazer na outra pessoa, porque eu vou invadir o espaço dela. Agora, esses que são realizados no espaço, a gente tem como modular ele e direcionar. E aí a gente entra nos verbos que são chamados de verbos com concordância, ou verbos direcionais, que são o quê? São verbos que têm flexão em pessoa, em número e em aspecto. Ou seja, eu consigo dizer quem é o referente do sinal, né, no discurso, eu consigo dizer se é uma pessoa ou se são várias pessoas, e eu consigo intensificar ou não esse tipo de sinal, ou seja, tem uma flexão. Não tem flexão de tempo, como os verbos do português, mas a gente consegue flexionar e mostrar as pessoas do discurso, quantidade e o aspecto. Agora, os verbos com concordância, apenas verbos com concordância, não têm o afixo locativo. A gente vai entender já já, quando a gente falar sobre os verbos espaciais, o que é esse afixo locativo. Mas os verbos com concordância, eles têm uma marcação de referentes. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo dar, né, que sai de mim e vai para a pessoa para a qual eu estou dando um objeto. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, que eu dei um livro. Então, eu vou fazer livro, eu dei para você esse livro, tá? Coloquei aqui o objeto, e aí o movimento sai. Eu não preciso apontar para mim, não preciso apontar para você depois. Eu não preciso falar, eu, livro, dei para você. Não preciso. Por quê? O meu sinal começa em mim, ou seja, subentende-se que sou eu que estou dando esse objeto, e vai até a pessoa que vai receber esse movimento. Tá? Então, sai da primeira para a segunda pessoa, da segunda para a primeira pessoa. Se alguém está me dando um objeto, sai da pessoa e vem para mim. Assim como eu posso dizer que uma terceira pessoa entregou para outra terceira pessoa. Eu não estou envolvida no negócio. Então, o movimento do sinal, na verdade, não o movimento, mas o sinal todo, né? Ele começa em um referente e termina no outro. Tem uma direcionalidade. Por isso são chamados verbos com concordância ou verbos direcionais. Outro exemplo que a gente tem é o verbo enviar, né? Que a gente, por exemplo, enviar um e-mail, que a gente faz assim, né? E-mail. Porque o verbo enviar vai depender muito do que está sendo enviado, se é uma carta, se é um e-mail, se é um pacote, isso daí tem aquela questão da incorporação do objeto, lembra? Então, se eu falar assim, ó, vou enviar uma mensagem, né? Enviar. Que eu vou... A mensagem é aqui, né? Então, se a mensagem sai de mim e eu mandei para você, eu estou enviando para você.
Você pode enviar para mim. Fulano pode enviar para fulano. O e-mail pode eu enviar um e-mail para você, você enviar um e-mail para mim, fulano enviar para fulano. Então, a gente consegue direcionar e marcar os referentes só na realização do sinal. Professora, avisa aqui a lista de presença. Tá. Pessoal, antes de continuar aqui, só queria avisar que a nossa lista vai ser lançada agora. A lista de presença está aberta no chat. Vocês têm um tempo determinado para assinar, lembrem-se disso. Podem acessar o link da lista e assinar tranquilamente. Essa é a primeira vez que ela vai ser liberada, tá? Eu vou bloquear aqui o chat. Só para avisar, o chat vai ser bloqueado, então ninguém vai... O tempo que a lista estiver aberta, ninguém vai poder mandar mensagem no chat, para poder evitar que ela suma e as pessoas percam esse contato. E a lista vai ficar ali aparecendo para você ter o acesso mais fácil. Durante 5 minutos, hein, gente? Lembrem-se disso, ela fica aberta por 5 minutos. Bom, continuando, outro tipo de verbo direcional que a gente tem, o verbo responder. Aí a gente fala assim, mas espera aí, responder sai da minha boca e vai para o outro. Sim, mas ele tem esse deslocamento e a gente consegue fazer. Responder para você, eu respondo para você, você me responde. Fulano responde para ciclano. Então, a gente tem essa marcação dos referentes tranquilamente. Perguntar, a mesma coisa, né? Perguntar, me perguntar, fulano perguntou, o outro perguntou, a gente consegue direcionar. E o verbo provocar, não sei se todo mundo conhece, o provocar, né? Provocar, provocar, fulano provocou, a gente consegue direcionar isso tudo. Ok. E como é que a gente faz a marcação de número, então? A gente está dando a marcação de pessoa, ok. Mas e a marcação de número? Como é que a gente fala se é singular ou se é plural? A gente consegue fazer isso marcando os referentes no espaço. Digamos que tem 3 pessoas na minha frente e eu vou entregar um objeto para os 3. Então, o que eu vou fazer? Sai de mim, eu vou para a primeira, para a segunda e para a terceira pessoa. Eu não preciso voltar para mim. Não preciso fazer esse movimento. Eu posso fazer para você, para você e para você. Eu vou perguntar para você, para você e para você. Essa repetição, que a gente chama de reduplicação, é que provoca a pluralidade, tá? E isso a gente consegue determinar, inclusive, em alguns casos, claro, com um limite, quantas pessoas são. Se são 2, se são 3, se são 4. 5 já fica muito complexo. Acho que até o 4, a depender da situação, fica difícil. Agora, e se eu quero falar no plural de uma maneira geral? Aí a gente faz o quê? Um movimento arrastado, por exemplo. Entregar, né? Dar ou entregar. Ou perguntar, ou responder para todo mundo. Então, essa repetição, já sem contar quantas vezes são, mais livre, digamos assim, traz o plural de uma maneira geral. Ok? Tranquilo? E o aspecto? A mudança de aspecto da mesma forma que acontece no verbo simples, tá? A expressão não manual, junto com a reduplicação, pode trazer essa questão da mudança de aspecto. Então, eu posso, por exemplo, eu quero dizer que eu entreguei algo para alguém de maneira cansativa. Então, eu posso fazer com a expressão de tipo, entreguei várias vezes e a pessoa... Então, a gente traz na expressão essa questão do cansativo. Perguntou, cansei de perguntar, já. A repetição do sinal várias vezes junto com a expressão vai me dar essa noção de que tipo foi exaustivo. Então, isso é uma mudança de aspecto. Pessoal, só avisando, a lista de chamada vai ser fechada agora. Então, quem ainda não acessou, entre no chat e acesse. Ok? Lista de chamada está quase fechando. Continuando. Uma outra categoria que a gente tem de verbos são chamados de verbos espaciais, tá? O que são os verbos espaciais? Eles são um tipo de verbo com concordância. Eles têm concordância, tá? Eles têm direcionamento.
Mas ele marca uma localização. Por isso que a principal característica dele é esse afixo locativo, ou seja, eles marcam uma localização. Por exemplo, o verbo colocar. Aí você é assim, como é que é o verbo colocar? Aí eu vou perguntar, vou virar para você e falar assim, depende. Você vai colocar o quê e aonde? Ah, quero colocar um brinco no nariz. Ah, ok, vou colocar um brinco no nariz. Então, ó, brinco no nariz, ótimo. Vou colocar um livro na estante. Livro, estante. Ó a marcação da localização. Peguei o livro e coloquei na estante. Vou colocar um copo na mesa. Mesa, copo. Ó o referente aqui. Tem uma marcação de lugar. O lugar onde vai ser colocado. Ah, e colocar de forma geral. Em Libras não tem o colocar de forma geral. A gente tem que saber o que e aonde. Tá? Então, a gente precisa dessa referência espacial. Ou seja, se tem uma marcação espacial, é um verbo espacial. E o verbo ir, verbo chegar, também. Porque se eu estou indo a um determinado lugar. Então, por exemplo, vocês terem uma noção. E o surdo tem muito dessa questão da localização, assim. Eu já fui chamada a atenção várias vezes. Tem um amigo que briga comigo toda vez, porque às vezes eu sou meio desorientada, sabe? Acho que nem deu para perceber muito, né? Eu sou meio desorientada, sabe? Então, às vezes eu tô falando assim, não, porque lá em casa, e aí eu faço assim, aponto para trás. Lá em casa. Aí ele me cutuca e fala assim, sua casa é lá pro outro lado. Aí eu falo assim, olha, menos. Tá? Estou apontando para o espaço neutro, fico brincando com ele. Mas não é, a gente tem que pensar nessa referência. Porque, por exemplo, se eu estou num determinado lugar, e eu quero, por exemplo, digamos que eu estou aqui num lugar e tem um restaurante mais à frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avisar para a pessoa que eu estou indo ao restaurante. Eu tenho que direcionar para a localização do restaurante. Se o restaurante é aqui e eu apontar para o outro lado, a gente interfere na compreensão, porque vai que essa pessoa vai encontrar comigo lá. Ou, estou indo, se tiver algum problema, você me procura lá. Então, o verbo ir, ele tem que mostrar uma localização. Por mais que seja, não, eu estou falando uma questão aleatória, eu vou estabelecer um espaço, como um espaço de referência para uma localização X. De eu falar o seguinte, eu estou aqui na sala. Aí, vamos dizer que do lado de cá fica o banheiro e do lado de cá fica a cozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou à cozinha, eu estou indo à cozinha. Eu tenho que apontar para o lugar que eu estabeleci para a cozinha. Tem uma marcação espacial, um afixo locativo. E eu preciso usar isso. Então, o verbo ir é assim, o verbo chegar também. Aí tem gente que fala assim, não, mas chegar é sempre feito aqui, no espaço neutro. Sim, mas eu consigo diferenciar se eu cheguei aqui onde eu estou, ou se eu cheguei lá onde fulano está, ou se eu cheguei lá do outro lado. A gente consegue marcar o espaço. Por isso, são considerados verbos espaciais. Tranquilo até aqui, gente? Já já eu vou abrir para as perguntas, que eu sei que verbo ele traz uma complexidade um pouco maior. Tranquilo? Ok. E nós temos o quarto tipo de verbo, que é chamado de verbo classificador. O que é um verbo classificador? A gente também chama esses verbos de verbos manuais, ou seja, são classificadores, que a gente já aprendeu no início da semana, mas que incorporam uma ação verbal. Então, eles dão uma noção verbal. Por exemplo, a pessoa vira para você e fala assim, qual que é o sinal de forno? Aí você fala assim, Aí tem gente que fala assim, não, é só você fazer assim, ó. Abaixa, né? Abre a tampa e põe alguma coisa no forno. Mas peraí, meu forno é em cima. Aí você já vai... É a mesma coisa da escada, né? Você perguntar com a escada é como? Entendeu? Então, se eu penso na ação verbal de colocar um bolo no forno, a própria ação já é um classificador. Então, como que é? A gente sempre mostra abrindo o forno, pegando a bandeja com o bolo e colocando dentro do forno, a assadeira, né?
Então, esse colocar um bolo no forno te mostra a ação como um todo. É um verbo classificador. E claro que a gente tem que ter a noção de organização para poder colocar no forno. Ah, não, eu estou falando de uma forma geral. Ok, então aí você pode fazer da maneira que você quiser, na posição que você quiser. Abre o forno, coloca dentro. Ah, mas meu forno não abre assim, meu forno não abre assim. O importante é você mostrar que você está colocando o bolo dentro do forno. E aí você vai usar dentro da sua realidade. Ok? Sentar no muro. Assim, o verbo sentar é assim, ok, mas aqui subentende-se que eu estou sentando num lugar, numa cadeira, numa coisa assim. Mas se eu só quero falar, sentar no muro, eu não posso fazer muro, sentar. Falta essa referência, essa organização da língua de sinais. Então, o que a gente faz de sentar no muro? A gente faz o muro e a pessoa sentando em cima. Aqui, ó, eu mantive a referência do muro e a pessoa sentando em cima do muro. Eu preciso trazer esse referente. Então, essa ação de ser fulano sentou no muro, o que eu vou fazer? Joabe sentou no muro. Eu vou fazer Joabe, muro, sentou em cima. Isso é um verbo classificador, que mostra a ação dele sentar em cima do muro. Tranquilo? Fulano subiu na árvore. Árvore, fulano veio. Ele sobe assim? Não conheço ninguém que sobe assim, nem o Homem-Aranha. Tá? Como é que ele vai subir na árvore? Ok? Então, tudo isso a gente vai pensar no verbo classificador. O uso de um classificador, que a gente já aprendeu como é, para expressar uma noção verbal. Ok? Tranquilo até aqui? Existem outros autores que classificam de uma forma mais ou menos semelhante, né? Mas com algumas diferenças. Por exemplo, com concordância e sem concordância, só. E aí ele considera os verbos espaciais e os verbos classificadores dentro do verbo com concordância, porque sempre vai ter uma marcação de referente, marcação de pessoa, de número e de outras características. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Sobre essa questão teórica, quem tiver dúvida pode levantar a mão. Alguma dúvida? Glauce. Professora, bom dia, tudo Bom bem? dia. Eu fiquei na dúvida sobre o verbo provocar, que ele assumiu a imagem do Joabe. Poderia repetir, por gentileza? Com as mãos assim, configuração de mão assim, Uhum. provocar. Ah, Provocar, ok. para mim eu viro assim, provocar, provocar, provocar. A gente direciona. Show. Beleza, obrigada, viu? Por nada. Cabral. Bom dia a todos. Bom dia. Professora, a senhora falou que realmente a expressão facial conta muito, né? Já vi surdo rir foi muito de mim já, sem eu nem perceber, depois que eu perguntava o que era. Outra coisa que, só para frisar, principalmente no meu serviço, que o surdo também me chamaram a atenção demais. Quando eu começo de um lado, vai até o fim. Eu não posso tá trocando essa referência de jeito nenhum. Depois que começou de um lado, a gente tem costume de estar olhando uma situação, né? Aconteceu aqui, então toda a vida agora vai ser até aqui. Eu não posso estar mudando, porque além de confundir o próprio surdo, no meu trabalho, então, aí confunde qualquer colega que está do outro lado. É só realmente essa questão de ficar sempre do mesmo lado, na mesma posição. É o que a gente falou na semana passada sobre a marcação do referente, né? O uso do espaço. Estabeleci um referente, eu tenho que manter esse referente no mesmo lugar. Porque se a gente muda o lugar, das duas, uma, ou o surdo não entende nada, ou ele acha que você está falando de outra pessoa, de outro referente, que ele aí vai ficar meio perdido, porque ele não lembra de qual é o referente. Às vezes você não falou desse referente em outro lugar e ele vai parar e vai facilitar, mas quem foi que fez isso? Então a gente perde essa noção. A marcação de referência é fundamental. Então, essa questão do surdo rir depois da gente não tem problema não, né? Isso mesmo. Ah, acostume-se. Eles fazem, às vezes, de brincadeira com a gente, só para sacanear. Beleza. Tá bom? Obrigada, Cabral. Julinéia.
Oi? Pessoal, enquanto a Julinéia está abrindo o microfone, vamos todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer o registro da nossa aula. Todo mundo abrindo, ficando bem bonito para sair na foto. Aí, Bom Julinéia. dia, Bom bom dia. dia. Em direção cozinha, como a senhora falou, ir para a cozinha, eu preciso ou não preciso? Se eu estiver num local mais longe da minha cozinha, e eu quero pedir licença para mim ir para a cozinha, eu só faço o A sinal de ir. localização da cozinha. Por exemplo, se você sabe que a sua cozinha fica para o lado esquerdo, você vai fazer o ir para o lado esquerdo, mesmo que ela seja longe, mas você Se eu vai estou com um direcionar para essa surdo, se eu localização. estou com um surdo aqui, se eu estou com um surdo do meu lado, ele não conhece minha casa. E aí? Não vai fazer diferença. Porque a Não? marcação é a seguinte, é uma marcação de espaço. Você vai para um outro espaço, que não é aquele que você está. Então, você vai direcionar ele para algum lugar. Você não vai direcionar ele para a frente do surdo, porque você não vai virar para o surdo, por exemplo, o surdo está a uma distância um pouco maior de você, e você falar assim, eu vou. Porque se você vai apontando na direção dele, ele vai achar que você está indo em direção a ele. Então, por mais que seja um espaço neutro, você vai fazer assim, eu vou. Eu vou para casa, eu vou embora. Não, Esse ir já entendi. tem uma marcação Eu temporal. Peraí, já tem uma marcação espacial. E do bolo? Eu preciso de um forno. Eu abro a porta do forno e ponho. Eu não tenho o que dizer se é bolo, se é frango, o que é. Não, porque o contexto já vai ter determinado. Ah, Você tá. está fazendo uma receita de bolo ou de frango, digamos assim, não, se eu estou ensinando para fulano como é que ele vai fazer um bolo. Ele já sabe que eu estou fazendo um bolo, então não preciso falar que eu vou pegar o bolo e botar no forno, porque ele já sabe que é o bolo. Tá, ok, Entendeu? obrigada. Por nada. Thalita. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, na frase sobre esse sinal provocar que a senhora mostrou, por exemplo, na frase eu provoquei algo, é usado esse mesmo sinal ou é um sinal diferente por ser um contexto diferente? Sempre a gente vai pensar no contexto. Então, por exemplo, provoquei o quê? Ok. Provoquei o quê? Me dá um exemplo. Por exemplo, eu provoquei... Não é legal, né? Mas eu provoquei um tumulto. Tá. Seria Então, esse mesmo... vamos pensar no significado. Esse provocar é bem aquele de falar assim, olha, eu estou provocando o Joab. Estou atentando, sabe? Estou atentando, estou provocando. Esse sinal é para esse provocar. Se eu estou pensando, provoquei um tumulto, o que que isso quer dizer? Que eu causei um tumulto. Eu fiz aquela bagunça. A gente não vai usar provocar, a gente vai usar, fazer. Eu fiz aquela bagunça, ou aquele tumulto é culpa minha. Entendeu? A gente tem que pensar sempre no contexto, sempre no significado que a gente quer passar. Ok, muito obrigada. Por nada. Família Rocha. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Eliana Pro, Joab a todos Eliana? aí. Tá bom, Eliana. Pro, quando se fala assim, as formas que marcam, no caso, assim, as flexões pessoais, que pode ser empréstimo da forma verbal em português, elas são representadas através de sinais soletrados ou do uso do parâmetro só para o verbo ir ou para outros tipos de verbo? Não entendi. Repete para mim, por favor. Quando se fala assim, as formas que marcam as flexões, né? As flexões, no caso assim, as flexões pessoais, podem ser empréstimos da forma verbal em português, elas são representadas através de sinais soletrados ou do uso do parâmetro. Me dá um exemplo para ficar mais claro. A palavra, por exemplo, você vai trabalhar, o verbo ir, eu vou ou você vai trabalhar?
Não, ir trabalhar, ir. E normal, né? Ir. No Se caso, você eles está usam- falando no deslocamento, é porque assim, eu até Ah. entendo. Tem algumas situações que o surdo fala do vai e o voo, não é isso? O surdo Aham. faz muito, ele faz vai e voo, voo, né? Voo. Ele usa esse tipo de sinalização. Mas isso é muito assim, tanto que ele fala assim, passado, presente e futuro, ele faz o vai. Entendeu? Independente do tempo. Ah, vai ter uma festa, você vai para não sei o que, não sei o que, vai. Né? Tipo, você vai para a festa, não sei o que, ele não fala vou, ele fala vai. Entendeu? Ah. Isso é como se fosse um vício de linguagem que o surdo tem, que acaba sendo um empréstimo do português. Mas se eu falar assim, você vai para a festa? Vou. Só usar o verbo ir. Ok. Entendeu? É como se fosse uma Entendi. gíria, esse vai, esse vou. Ele não chega a ser, como que eu vou dizer? É um empréstimo, é um vício de linguagem que a gente tem na língua de sinais. Certo? Entendi. Obrigada. Por nada. Jéssica, Bom dia, tudo bem? bom dia. Eu fiquei um pouco na dúvida em questão, na que você falou bem assim, quando vou falar sentar. Por exemplo, lá na igreja, quando eu estou interpretando, o pastor fala assim, convido os irmãos a ficar de pé. Aí a gente faz sinal em pé. E na hora de sentar, eu só faço na hora de sentar. Eu preciso fazer, assim, outro sinal antes de sentar? Porque você explicou o muro, fazer o muro, sentar, Não, né, no porque muro. só essa questão do sentar no muro é uma situação muito específica. Ali todo Diferente. mundo sabe que você está falando para sentar na cadeira. Ninguém vai sentar no muro dentro da igreja. Então fica uma questão. Sempre o contexto vai determinar, tá? Sempre. Entendi. Então, assim, tá toda a criançada na rua. Eu vou fazer uma brincadeira, eu quero que todo mundo sente na calçada. Eu preciso fazer um sinal para a calçada? Não. A criança Não, sabe que o entendi. único lugar que ela tem para sentar é a calçada. Ela vai e senta na calçada. Esse caso do muro seria uma situação específica, assim, extrapolando um pouco Entendi. o conceito. E você também fez o exemplo do subir na árvore. Que geralmente, quando a gente vai fazer subir na árvore, a gente faz de qualquer jeito, entendeu? Ninguém sobe na árvore em pé, sei lá, deitado, né? Eu achei bem interessante também, porque para a gente se atentar, né, e pensar como que você pode fazer, porque quando você vai fazer, a pessoa que sobe na árvore não sobe na árvore de qualquer jeito, né? Não. Aí eu fiquei bem curiosa. Não, e é interessante, porque eu já fui chamada a atenção em relação a isso. De falar, subiu em tal lugar. E aí a pessoa olha e fala assim, mas ela subiu desse jeito? Aí eu paro para pensar e falo, E quem chamou minha atenção foi surdo, não foi ouvinte, não. Foi surdo. Aí Mas eu falo, sempre na realmente a gente próxima tem que vez. pensar nessa organização. Isso, verdade. Muito bom, mas obrigado. Foi só essa Nada. dúvida mesmo. Ok, obrigada, Jéssica. Nada. Maria Goretti. Pode falar. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia a todos. Professora, se eu fizer um sinal tipo assim, Ficou em pé em cima da árvore. E se jogou. É um classificador. o mudo vai entender o que eu falei? O mudo não, mas o surdo sim. O surdo, isso. O surdo eu vou conseguir passar exatamente o que eu quero para o surdo? Sim, você não descreveu a situação? Que a pessoa veio andando, subiu na árvore e ficou em pé. Dali ela pulou, pronto. Enforcou, aí é diferente, você tem que fazer o enforcar antes. Até porque no enforcar a pessoa não vai cair, a pessoa fica o quê? Pendurada. Não, morrer. No caso, é só isso.
Isso. Se eu fizer assim, é enforcado. Agora, por exemplo, caiu e morreu. Aí, ok. Caiu, Aqui, morreu. E morreu. Morreu. Isso. Ah, legal. Obrigada. Por nada. Maeli. Maeli, você está com o microfone? Ah, agora sim. Pode habilitar o microfone. Agora foi. Bom dia. Bom dia. Professor, eu queria saber assim, na hora de formular a frase, da gente falar a frase do surdo, existe um lugar para a gente colocar esse verbo? O verbo vem antes do lugar. Vamos supor, eu vou no mercado. Eu primeiro coloco o verbo e depois eu coloco o lugar, ou eu coloco o lugar depois o verbo? Qual é o lugar correto da gente usar o verbo? Tá, a gente tem o costume no português de sempre usar o verbo no meio, né? Mostrar sujeito, verbo e objeto, que é a ordem comum do português. Na língua de sinais, a gente tem uma ordenação muito flexível. Tudo vai depender do que eu quero demonstrar com mais intensidade, tá? Então, se eu quero mostrar... O verbo, ele pode funcionar no início, no final, a depender da minha intenção. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu estou indo de um ponto A para um ponto B, geralmente eu vou marcar primeiro os lugares para botar o verbo no final, tá? Os verbos direcionais, eles têm um uso muito mais comum no final do que no começo da frase. Agora, a depender da situação, eu posso botar até o verbo no início para depois mostrar os referentes. Tudo depende de qual é a informação que eu quero dar mais ênfase na minha frase. Por que isso? Porque tem gente que fala assim, é o que a gente chama de uma hierarquia, né, na sintaxe. Eu quero dar mais importância para o sujeito, então o lugar de destaque é o início da frase, né? Então, tudo que eu apresento no início da frase é o que eu quero dar mais destaque. Então, se eu quero dar destaque ao sujeito, eu vou fazer o sinal daquele sujeito antes. Se eu quero dar destaque à ação, eu posso trazer a ação no início. Tudo depende da minha intenção. Mas a ordem na língua de sinais ela é muito mais flexível do que do português, por exemplo. A gente percebe isso de uma maneira mais tranquila. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Obrigada, Maeli. Maria do Socorro. Bom dia, tá ouvindo? Bom dia, estou ouvindo sim. Então, acho que a minha dúvida é um pouco isso que você já falou para a moça, e era a questão de um sinal me perdoar, também no contexto religioso, né, da igreja. Eu percebi que o surdo que eu acompanho, ele teve uma hora que ele não entendeu. Eu não sei se essa questão que você vai passar mais na frente de espaço, o quanto a gente pode subir a mão, sai do espaço a questão do verbo ou de qualquer outro sinal, né, independente. Eu fiz, na questão lá, estava falando sobre perdão, da presença de Deus trazia perdão, eu coloquei que Deus me perdoa, as pessoas se perdoam, e eu apontei para uns aos outros nessa sinalização, e eu vi pelo semblante dele que ele não estava entendendo. Depois até era para mim conversar com ele, se ele estava entendendo, e eu pensei que eu tinha saído do espaço, né, do corpo, da frente, com relação a estar apontando dessa maneira. Se isso é correto, se a gente pode ter essa criatividade ou não, né? A maneira que você sinalizou perdoar uns aos outros não está errada, é certa. O que acontece é o seguinte, o uso do espaço, a gente já até falou no módulo passado, né, quando a gente falou sobre essa questão do espaço. Há muito tempo atrás, tinha-se a visão de que seu espaço era limitado. Era aqui, era uma caixinha aqui que você tinha que sinalizar dentro dessa caixinha. Mas a gente percebe que não é bem assim. Na língua de sinais, a gente tem o espaço que a gente tem à nossa disposição, é o espaço que a gente pode usar. Então, não tem esse negócio de sair do meu espaço. Então, se eu fiz perdoar, eu fiz aqui. Deus me perdoou. Porque, assim, tem diferença de desculpar para perdoar, né? Sim. Então, o que a gente faz? Deus me perdoou.
Então, a gente até faz assim, porque o perdoar é os dois de desculpa, né? Deus me perdoou. E os outros também têm que perdoar um ao outro. Isso aqui é o uso do espaço que a Libras te permite usar, tá? Não tem o negócio de, eu saí do espaço. Ou seja, se eu fiz aqui, eu estou saindo do espaço. Não está errado. Então, assim, às vezes é um tipo de sinal que ele ainda não está familiarizado, ele é novo na igreja, ainda não conhece o conceito. O que pode acontecer é isso. Ah, tá. Então, essa questão do espaço não houve problema com relação a... É porque até alguém já de Libras poderia, me falou isso, que a gente tem esse quadrado aqui com relação, não pode passar da cabeça, não pode ultrapassar abaixo, tem um espaço, né, O uma espaço regra é onde seus braços alcançam. O Joabe, coitado, tem um espaço limitado aqui, porque se ele esticar o braço, ele é cortado, né? Quando você está num ambiente público, que a pessoa tem uma visão completa sua, não tem corte. Então, não tem esse negócio de que o espaço é essa caixinha aqui. Não, até porque tudo depende do que você está sinalizando. Porque se for assim, o teatro sinaliza tudo errado, porque no teatro, a sinalização ela vai além da sua posição ali em pé na frente do pessoal. Você dança, você faz toda uma performance. Então, é errado? Não, não é errado. Se for assim, gente, eu só erro, porque eu não consigo. Se eu estou sinalizando em cima de um palco, traduzindo qualquer coisa, ou sinalizando mesmo, dando uma palestra em língua de sinais, eu não consigo ficar parada no lugar e só assim, pelo amor de Deus. É como se alguém estivesse falando no mesmo tom o tempo todo. Não, a gente tem que ter essa liberdade, a gente tem todo esse espaço à nossa disposição para que a sinalização seja completa. Então, a gente não tem esse negócio de que eu tenho que sinalizar numa caixinha, isso é muito antigo. A sinalização ela pode ser realizada onde suas mãos alcançam. Então, assim, alcançou. Tanto que tem sinal que é feito abaixo da linha da cintura, tem sinal que é feito na parte de trás da cabeça. Entendeu? Mas, como você está falando, mesmo que seja antigo, já tinha, né? Porque sempre há alguém querendo corrigir, assim, como eu sou novata, né? A orientação, e às vezes o que a gente diz, mas eu vi fulano fazendo assim. Aí ele fala, então tá errado. Não, nem sempre é erro. Nem sempre é erro. As pessoas têm essa mania de julgar, é errado, é errado. Claro que erros acontecem, normal. Mas tem coisa que não é erro, é o uso do espaço, gente. Hoje tem tantos estudos que já falam que o uso desse espaço é ampliado, não é fechado nessa caixinha, porque ninguém vive numa caixinha. É como eu falar para você, olha, você só pode falar usando a voz em até 40 decibéis. Se você falar acima de 50 decibéis, está errado. Ninguém vai falar isso da voz, da intensidade da voz. Por que falar da amplitude do movimento? Não tem por que limitar. É tanto, professor, só mais um pouquinho, eu vou terminar já. Essa pessoa que eu me comunico com ele, de surdo, eu vejo que, como a gente tenta aprender tudo certinho nos cursos, que eu faço outro também, e esse, que me orientam, eu percebo que eu não sei como que ele aprendeu na escola, ele já terminou o ensino médio, ele compreende o português e Libras. Mas, assim como o Joab, ele tem umas manias que aí, para me captar o sinal, é difícil, tipo, tudo, todos, ou tudo. A gente aprende assim. Aí ele está rapidinho, ele faz só um movimento com a mão só. Assim, eu não vou ficar corrigindo ele é o surdo, é a liberdade dele, ele faz pela metade. Cada um fala de um jeito, não fala? Tem gente que fala rápido, tem gente que fala devagar, tem gente que engole letra. É a mesma coisa nessa. Gente, eu conheci uma surda. Logo que eu comecei a aprender língua de sinais, é uma grande amiga hoje, que ela, assim, todo mundo falava. Gente, interpretar para ela na faculdade era um caos. Você conhece a Sabrina, da CBDS? Todo mundo conhece. A Sabrina, ela sinaliza muito rápido e ela faz sinal pela metade. Eu estava começando a aprender, eu olhava e ficava assim. Até eu me acostumar com ela. Hoje eu converso com ela numa boa, mas ela tem, porque ela é muito, muito agitada, assim, muito elétrica. Então, ela sinaliza, assim, do negócio, você fica assim, hã? E quando ela faz sinal pela metade, é pior ainda, porque cada surdo tem uma forma de sinalizar. Assim como cada ouvinte, cada usuário de uma língua oral tem uma maneira diferente de falar. Então, é característica pessoal. Tipo, verdade, a gente só faz verdade, pronto. Então tá, obrigada, professora. Por nada, querida. Silvana. Mamãe.
Oi, professor. Bom dia. Sim, é porque quando ela estava falando sobre a estrutura da organização da frase, como é que coloca o verbo, aí eu queria assim, porque eu aprendi nos cursos que eu fiz de Libras, que tem uma predominância do SVO, né? Aí o que é que acontece? E muitas vezes também aprendi nos cursos que, por exemplo, uma frase, ir à igreja, ir ao shopping hoje. Aí eu posso, shopping e hoje. Tudo bem. Aí tem essa organização. Mas o que eu observo na prática, a minha pergunta é a prática e a teoria. Deveria ser igual, né? Aí o que acontece? A gente aprende uma coisa aqui no curso e na prática, o que eu tenho observado, por exemplo, eu vejo as informações na televisão e eu gosto de ver o jornal que tem um intérprete, que aí eu aprendo mais. Aí o que ele interpreta na lata, né? O que falou está sendo interpretado, não tem esse negócio de trocar OVS, SVO, não. É tudo na lata, assim, falou, ele já vai interpretando aquilo ali, né? E o que eu observei também, que não é só na televisão isso, né? Também na sala de aula. Por exemplo, eu sou professora atualmente estou dando aula de matemática. E aí, se eu for interpretar a aula de matemática, o professor está lá dando aula e na hora eu tenho que falar o que ele está falando. Eu não tenho como me preocupar se eu tenho que botar o verbo ou o objeto antes ou depois. Eu não dou conta. Então, na prática, eu vejo que é tudo na lata. Por exemplo, eu tenho mais ou menos. Mais ou menos, porque o que acontece? Eu vou tirar aqui, só quando você for falar, eu coloco de novo, tá? Peraí. Não, era só isso mesmo, a questão era só essa mesmo, pode tirar. Isso é mais ou menos, porque assim, isso é uma coisa que eu gosto quando as pessoas perguntam, adoro, porque é o tema da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Eu trabalhei essa questão da ordenação também, tá? Então, eu também analisei. E muitos autores realmente falam o que você me disse, que é SVO. Libras é SVO. O que acontece é o seguinte, qualquer frase que seja sujeito, verbo e objeto vai ser compreendida, ou seja, ela é gramatical, ela faz parte ela respeita a estrutura da Libras, ok. Mas nem toda convém, porque às vezes ela pode trazer uma noção contrária. E, além disso, a gente tem situações como, e nas frases que a gente não tiver um sinal verbal? Onde é que vai estar o SVO, já que não tem verbo? Eu virar e falar assim, o Joab é professor. Cadê o verbo? Ele fez, Joab professor. Cadê o verbo? Essa estrutura é SVO? No português é, porque eu tenho sujeito, verbo e objeto, porque no português a presença do verbo é obrigatória. Na Libras não é. Então, assim, essas são discussões muito grandes e, na prática, a gente percebe que, de fato, não acontece do mesmo jeito. Por quê? E não acompanha o que o professor está falando em português também, não. Porque a pessoa, tanto que se você prestar atenção, quando começa uma sinalização, o intérprete demora ali alguns segundos para começar a interpretar. Por quê? Ele tem que entender o contexto para ele poder transpor para a língua de sinais. E a partir do momento que o professor está falando em língua oral e está fazendo sempre SVO, não significa que o intérprete vai fazer SVO também, porque ele tem que entender o que está sendo falado para colocar na estrutura da língua de sinais. Essa questão da ordenação acontece da mesma forma como acontece com as expressões. No início, a gente se preocupa muito. Depois, a partir do momento que a gente vai aumentando a nossa fluência na língua, isso vai se tornando natural, porque aí esse processamento da língua se automatiza. Então, essa transposição de uma língua para outra se torna mais natural, tá? E isso depende de quê? Prática e fluência. Quando a gente ainda não tem fluência, a gente se preocupa muito, a gente tem muita dificuldade. Depois que a gente já tem uma fluência na língua, isso vai, assim, sai. Simplesmente sai. Então, assim, isso não só na questão da tradução, mas na sinalização mesmo.
Entendeu? Então, isso é uma questão de conhecimento e de fluência na língua, essa transposição. Eu respondi? Ok? Mais alguma dúvida? Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão e abaixou? Não, né? Silvana? Silvana estava... Pode... Ah, Silvana já falou agora. Então, ok. Pessoal, quando a gente pensa nisso tudo, a gente vem para um outro lado, né? Que é a gente ter o costume sempre de fazer práticas com frases, né? E acaba que frase fica meio desconexa, né? Tipo, descontextualizada. Então, a nossa prática hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Só que antes da nossa prática, eu vou trazer para vocês alguns sinais relacionados aos verbos, para que a gente também aproveite e reflita a respeito deles. Tá? Não adianta nada eu falar de verbo e trazer só verbos básicos que todo mundo já conhece. A gente precisa conhecer alguns outros verbos que são muito usados na língua. Então, fiz uma relação de alguns verbos, não de todos. Gente, não dá para numa aula eu passar todos os verbos que existem na língua de sinais. Impossível. Impossível, né? E só chegar aqui e ficar passando vocabulário não adianta. É o nosso contato no dia a dia, a gente vai aprendendo cada vez mais verbos. Então, eu vou passar para vocês alguns verbos, sinais de alguns verbos, que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? Alguns a gente já conhece, outros não, mas a gente vai aprender aqui alguns verbos para a gente conseguir começar a complementar, na verdade, os verbos que a gente já conhece e colocar isso dentro do discurso, ok? Eu vou fazer, depois a gente vai entrar para a questão prática, certo? Então, vamos lá. A gente tem sinais como o perguntar, que a gente já sabe, né? Perguntar, responder. Verbos que a gente já sabe que são verbos com concordância. Lembrem que, como é que eu vou analisar se o verbo é com ou sem concordância? A principal forma, assim, ninguém explica isso num livro e nem numa questão, mas a gente pode refletir isso, a gente. Como? Se o verbo é preso no meu corpo, provavelmente ele não tem concordância. Tá? Se o verbo é no espaço, eu consigo trazer alguma concordância. E a gente pode testar. Então, por exemplo, perguntar e responder, a gente já mostrou nos exemplos, que são verbos com concordância. Aceitar. Aceitar. A mão começa aberta e fecha. Aceitar. Aceitar pode ser com ou sem concordância? Com concordância, porque eu posso falar, eu aceitei, o Joab aceitou, fulano aceitou, aceitou. E eu ainda pergunto para você, todo mundo quer? Aceita, 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 aceita. Ok? Esse aceitar é o mesmo sinal que a gente usa para ir, né? No caso de vamos. Vamos lá não sei aonde, vamos no convite, né? Porque quando a gente pergunta se a pessoa quer ir ao cinema, eu falo assim, vamos ao cinema? Eu faço, vamos ao cinema? Significa o quê? Eu estou perguntando para a pessoa se ela aceita ir ao cinema comigo. Ok? Vamos sempre pensar no significado. Preocupar. Ó, preocupar. Com a mão, o dedinho enganche, preocupar. Preocupar, ele tem essa... na mesma situação do verbo aprender, né? Ele está muito próximo aqui, então eu não consigo fazer no outro. Tá? Então, preocupar é um verbo simples. Ir e vir a gente já fez, né? Ir e vir tem a questão da localização. É assim como voltar. Eu posso falar o quê? Eu estou aqui, a pessoa voltou para cá. Mas eu estava lá, eu quero voltar para lá. Olha como a minha mão vai em direção àquela questão. Então, ele é um verbo direcional. Acontecer. Nós temos dois sinais para acontecer. Tem acontecer. Então, ó, uma mão em pé, a outra aberta. Acontecer uma vez. Ou acontecer. Acontecer. O verbo acontecer, como acontece, ele é feito no espaço, a gente tem como fazer. Então, eu posso dizer, aconteceu comigo, aconteceu lá, aconteceu lá. Ele pode ter uma marcação de espaço, né? Então, além de ser um verbo concordante, ele é um verbo espacial. Acreditar. Acreditar. Então, as duas mãos assim, acreditar. Acreditar, toca na cabeça, verbo simples, tá? Trabalhar. Trabalhar, a gente já discutiu que alguns autores consideram verbo simples, mas outros consideram um verbo direcional, porque a gente consegue marcar os referentes. Perceber. A gente tem dois sinais para perceber.
a gente tem perceber, então, ó, a mão aberta e fecha. Perceber. Esse perceber é tipo, sacou? Pescou, né? Perceber. E a gente tem aqui, ó, perceber. Esse aqui não é direcional, né? Ele não é um verbo com concordância. Perceber. Então, eu percebi, Joabe percebeu, fulano percebeu. É um verbo simples. Agora, esse perceber, ele é direcional, porque aí eu posso fazer, percebi que você fez, então eu percebi de você. Outra pessoa percebeu, ou perceberam de mim. Sacou? Percebeu? Então, a gente direciona. Então, o sinal de perceber, a depender do que for usado, pode ou não ter concordância. Se for esse, não tem. Se for esse, tem concordância. Hoje em dia, esse aqui pouco tem sido usado. Muitas pessoas usam mais esse aqui para o perceber, tá? Esse aqui é muito no pescou, né? Tipo, esse é tipo, pescou, sacou, ligou, tá na ligação. conectou, tá? Saquei. É tipo o que a gente estava falando, saquei, pesquei. Vamos ver, perder. Perder. Então, ó, as duas mãos assim, perder. Tá? Uma vez, perder. Porque se eu faço mais de uma vez, é porque perdeu muito. Então, a gente traz a flexão de número. Tá? Perder. Explicar. 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 Então, ó, começa fechadinha e vai abrindo os dedos, né? A gente vê gente fazendo assim também, explicar. Tudo bem. Explicar ou explicar, não tem problema. Desconfiar. Desconfiar é aquela cara de desconfiado e, ó, tipo, a mão, ó. Desconfiar, apesar de ser feito aqui no espaço, ele não é um verbo com concordância. Porque se eu for falar que o Joabe está desconfiado, eu vou falar assim, Joabe? Mesmo que ele esteja do meu lado. Eu não tenho como virar. Explicar a gente consegue. Marcar espaço. Fazer. Verbo fazer, todo mundo já conhece, né? Como se estivesse matando piolho. Unha com unha, fazer. E a gente também consegue fazer a concordância. Cancelar. Cancelar é o quê? X. Cancelou. E a gente direciona. Cancelado. Cancelado. Me cancelou. Tá? A gente faz um proibido, né? Cancelar. Avisar. A mão Y. Se eu estou avisando, sai de mim para o outro. Se a pessoa está me avisando, sai do outro para mim. E a gente também direciona. Então, o verbo direcional, avisar. Eu quero avisar muita gente de uma vez, com as duas mãos, avisar. Ok? Aí tem gente que fala assim, pode ser assim? É uma variação que não interfere no significado. Ok? Então, avisar, avisar, me avisar. Verbo com concordância. Arrepender. Assim, tipo, eu ligo muito esse aqui, aquele que você fez o negócio faz. Ai, meu Deus do céu. Me arrependi de ter feito o negócio. Dá o tapa na testa, né? Então, ó, mão fechada, do lado da cabeça e a cara de arrependido. Tá? Arrepender. Tocou na cabeça? Verbo simples. Aprender. A gente já discutiu também que é um verbo simples, né? Que acontece sempre na frente da testa, independente do referente. Apresentar. Ó, apresentar. Fulano vai se apresentar hoje. Fulano vai se apresentar hoje. Então, ó, toco aqui no rosto. Apresentar. Tá? E é diferente de mostrar. Mostrar. O dedo indicador na palma da mão. Mostrar. E esse pode ser direcional, porque aí eu posso dizer mostrar para outra pessoa, me mostrar, mostrar para o outro. Então, esse também é um verbo com concordância. Ensinar. Também com concordância. Ó, o movimento é esse. Ensinar. Me ensinar. Ensinar para outra pessoa. A gente consegue direcionar. Verbo comer.
Verbo simples, né? Comer. Ele comeu. Ele comeu. Eu comi. A gente precisa marcar os referentes e fazer o sinal sempre no mesmo lugar. Comprar. Comprar a gente já até aprendeu aqui também. Então, comprar. Comprar a gente consegue fazer a concordância, tá? Ah, eu estou dizendo o quê? De uma marcação espacial. Comprei, comprei. Esse computador eu comprei, a caneca eu comprei. Ou eu fui lá na loja e comprei. Tem uma marcação espacial. Conversar. Uma mão aberta, a outra fechada. Conversar. Conversar também tem marcação de espaço. Então, pode ser também um verbo com concordância, que é o verbo espacial. Porque eu posso dizer, eu estava aqui conversando, eu e Joab, eu fui lá e conversei com Joab, fui lá e conversei com fulano, com ciclano. Então, a gente consegue marcar espaço. Começar. Começar. Começar, a gente consegue também ter uma marcação espacial, a depender, porque se eu estabeleço referentes no espaço, eu posso dizer, esse aqui começou, depois aquele ali começou, a gente consegue usar o espaço também. Então, ó, começar. Começar. Conseguir, a mão em L, conseguir, tá? Eu passo o dedão embaixo aqui do queixo, ó, conseguir, sem tocar o rosto. Tá? A mão começa com a palma virada para trás e eu viro no eixo do braço aqui, ó. Conseguir. Tá? Conseguir e ganhar é o mesmo sinal. Verbo sem concordância, verbo simples. Tá? Conseguir. Se eu falo você conseguiu, eu consegui, é sempre em mim aqui que eu vou fazer. E o agradecer, né? Agradecer é verbo simples. Se eu agradeço ou fulano agradece, vai ser feito da mesma maneira. Ok? Vários verbos, muitos a gente já conhecia, mas que a gente já traz essa reflexão para identificar se ele pode ou não ter um direcionamento. Ok? Temos mais alguns sinais. Vários a gente também conhece, como ajudar, me ajudar, verbo direcional. Ajudar, me ajudar, ajudar o outro. Acabar, acabar, acabar. Aqui acabou, ali acabou, acabou, acabou. Direcional, marcação de espaço. Sonhar. Sonhar, verbo simples, toca na cabeça. Então, a mão faz assim, ó. Sonhar. É o mesmo sinal para imaginar, é o mesmo sinal para refletir em alguns casos, tá? Então, sonhar. Faltar. Faltar depende muito do que falta, né? Porque se eu falar assim, faltou a aula, então é a mão em Y, a outra fechada, eu faço, faltou. Faltou ao compromisso, faltou. Agora, se estou falando que na comida está faltando sal, aí eu faço, falta. Chegou todo mundo, mas uma pessoa não chegou ainda, falta fulano. Ok? Entender, toca, o faltar, esse faltar aqui também pode ser direcional. Esse aqui também, né? Porque a gente pode especificar o referente. Entender. Entender verbo simples, toca na cabeça, entender. Interpretar, depende. Interpretar pode ser no sentido de entender, e aí a gente vai usar o sinal de entender. Agora, o interpretar no sentido de traduzir, né, de interpretação de uma língua para outra, aqui, interpretar. Por incrível que pareça, a gente direciona. A gente faz, ele interpreta, fulano, 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 ou para fulano, fulano, ciclano. Então, interpretar é direcional. Encontrar. Encontrar, eu bato a parte de trás da mão na frente da outra, ó, encontrar. Encontrar também é direcional, eu posso encontrar várias pessoas. Namorar. Namorar também pode ser direcional, eu posso fazer, eu namoro com fulano, fulano namora com ciclano, então a gente consegue direcionar. Roubar. Depende, né? Porque a gente tem o roubar discreto, que é na boca, verbo simples, não tem como direcionar, não tem como movimentar aqui no espaço. E a gente usa, em alguns momentos, o roubar que as pessoas usam como gesto, né? E aí, quando é esse aqui, a gente pode pegar e direcionar. Escrever.
Escrever. Escrever tem marcação espacial, é um verbo espacial. Por quê? Se eu estou escrevendo no caderno, é uma coisa. Agora, se eu estou escrevendo num quadro, é outra. Eu estou escrevendo no braço da pessoa, então tem marcação espacial. É um verbo espacial. Verbo ter. A mão em L, bate o dedão aqui no peito. Ter. Ter não é um verbo direcional, verbo simples. Mas a forma negativa dele eu posso direcionar. Olha que interessante. Ter é verbo simples. Não ter, eu posso direcionar. É um verbo com concordância. Falar. Antigamente a gente fazia muito esse aqui, né? Falar. Com a mão em P, falar. Então, a gente tem esse falar, que eu posso falar, inclusive, com uma pessoa surda. A pessoa quer conversar comigo. Eu falei, fala, fala. Não estou falando para ele oralizar. É para ele se expressar. Fala. Agora, quando a gente está falando em fala relacionada à oralização, fala. E aí a gente pode direcionar. Esse aqui não. Esse aqui a gente direciona para quem a gente quer falar. Por exemplo, eu quero falar para o Joab. Eu vou falar para o Joab, eu vou falar para você. Falou para mim. A gente ainda faz assim, me falou. Mas esse aqui a gente consegue direcionar também. Quem falou, o que falou. Falar, oralizar, no caso. Entender a gente já falou, interpretar já falei, pulei a linha. Vamos lá. Treinar. Treinar a gente já aprendeu. E apesar de ser preso aqui, a gente consegue usar o direcionamento. Passear. Passear a gente já é um verbo simples, colado no tronco, porque bate aqui no ombro. Então, independente de quem está passeando, a gente vai fazer o sinal aqui, ó. Movimentos alternados, passear. É diferente do animado, né, do alegre. Ao alegre o movimento é simultâneo, o passear é alternado. Pagar. Pagar é direcional também, tem marcação de espaço. Precisar. Também consigo flexionar, então eu preciso, precisa, a gente consegue trabalhar isso. Vender, que a gente também já aprendeu. Os dedos fechados aqui e como se eu estivesse dando um peteleco, né, com o dedo do meio. Vender. Também é direcional, também tem concordância. Trocar. Trocar tem concordância independente do sinal, tá? Troca, troca, fulano, troca. Então, a gente consegue direcionar, beleza? Se o movimento é para frente ou para trás, tanto faz, não interfere no significado do sinal. Receber. Receber é direcional. Receber tem concordância, porque se eu recebi, ó, eu peguei e trouxe para mim. Aí, se eu vou falar se a pessoa recebeu, eu posso assim, recebeu? Ou recebeu? Recebeu, a gente consegue direcionar, ok? Mentir. Mãozinho, dedinho de gancho na frente do nariz. Mentir. Verbo simples. Qualquer pessoa que mentir, você vai fazer na frente do seu nariz. Ficar, permanecer, né? Ficar. Fica aqui, fica em casa. Então, a gente consegue trazer uma concordância. Não ficar aqui, ficar aí, a gente direciona. Esquecer. Né? Esquecer, tira da cabeça. Local, ponto de articulação, cabeça. Verbo simples. Lembrar. Também verbo simples. Demorar. Então, ó, a mão aberta vai fechando dedo por dedo. Demorar. Também um verbo simples. Mãos em Y. Brincar. Esse brincar é para brincar da criança ou para uma brincadeira. Qualquer tipo de sentido desse, de jogar, de brincar, é esse aqui, tá? E ele é um verbo com concordância. Estudar. As duas mãos, estudar. Também verbo com concordância, que eu posso dizer que eu estudei, que fulano está estudando. Escolher. Movimento de pinça, escolher. Verbo com concordância. Esperar. As duas mãos fechadas, esperar. Também pode ser com concordância, porque eu posso apontar o referente. Esperar. Poder. Verbo com concordância. Eu posso, fulano pode, o outro pode. Verbo com concordância. Atrasar.
também pode ter concordância. Eu posso trazer e mostrar o referente. Eu atrasei, fulano atrasou, o outro atrasou. E amar, preso no tórax, verbo simples. Ok? Tranquilo até aqui, gente? De boa? Érica, você está com dúvida? Érica? Oi, bom dia. Bom dia. Eu só queria perguntar se você fez o sinal aí de mudar, né? Eu Não, queria trocar. perguntar se é o mesmo sinal. Oi? Eu fiz o sinal de trocar. Trocar. Eu já vi usando esse sinal de trocar para mudar e transformar. O sentido é o mesmo. É o mesmo, pode ser o mesmo sinal, né? Agora o mudar depende. Se for mudança de lugar, a gente Tipo, usa mudar as mudar. coisas de lugar, né? Tá? Porque quando é mudança, tipo, vou mudar de roupa, vou trocar de roupa, aí a gente usa esse. Agora, se eu estou falando que eu vou mudar de casa, vou sair de uma casa e vou para outra. Eu vou mudar alguma coisa de lugar, vou tirar de um lugar e vou botar em outro. Aí a gente usa outro sinal. Ok? Aí esse daí pode ser usado para transformar. Para transformar esse aqui, sim. Ah, sim. Tá, obrigada. Por nada. Thalita. Thalita? Aqui, porque eu estava esperando eles permitirem. Professora, Tá bom. duas dúvidas. A primeira, o verbo perder, as mãos encostam uma na outra? Bate uma na outra. Olha o Tá. E barulhinho. a segunda eu já vi outras pessoas com dúvidas sobre isso também. No sinal de esperar, eu já vi alguns professores, né, ensinando que esperança também serve. Tá, esperança a aí, gente usa outro sinal. Olha o sinal que o é, Joab está fazendo. tá, Esperança. ok. E Antigamente, aí eu eu lembro ficava em disso. dúvida. Quando eu aprendi língua de sinais há 18 anos atrás, quando eu aprendi língua de sinais, me falaram esperança assim, esperar futuro. Esperar futuro. Mas isso já se perdeu há muito Ok. tempo. Então, a esperança é Sim, esse aqui, ó. Esperança. sim. E Deve esse ser é nesse esperar. contexto mesmo. É porque eu vi algumas pessoas também fazendo, né, esperança assim bem rápido, e eu ficava em dúvida, né? Agora eu entendi. Obrigada. Por nada. Paula Regina. Tá dando para ouvir? Sim. Professora, assim, no caso de, tipo, jogar o sinal de jogar para jogar um esporte, é o mesmo de brincar? Não. Esse jogo aqui, por exemplo, jogo de tabuleiro, a gente usa esse aqui. Vou fazer um jogo, vou fazer uma brincadeira. O jogar de esporte, geralmente a gente usa esse aqui, ó. Por quê? São jogos coletivos, digamos assim. Futebol, a gente tem as pessoas de um lado, as pessoas do outro, e eles vão competir ali. Então, o jogo do esporte depende do jogo, né? Ah, tá, obrigada. Por nada. Arlete. Espera aí. Tenta habilitar o microfone. Aí. Agora, bom dia. Bom dia. É só para eu poder ter uma noção, assim, quando você fala de concordância, eu direciono o verbo para as pessoas, certo? Isso, para as pessoas do discurso. E o verbo simples é aquele que me dá localização na cabeça, no Não, é ombro, aquele que é preso no nosso corpo. Ou seja, ele toca alguma parte do nosso corpo aqui, do tronco ou da cabeça, do pescoço. A gente não tem como tocar no outro para fazer. Entendi. Muito obrigada. Por nada. Cabral. Pode habilitar seu microfone. Não está conseguindo. Tenta de novo, vai lá. Não está conseguindo?
Sinal de calma. Vai, faz em sinais. Sinal de controle? De controlar? Ah, sim. Hoje a gente usa esse aqui. Esse usa esse aqui para controlar. Mas esse é muito relacionado, assim, ele surgiu por causa do videogame, né? Por causa do controle do Atari. Antigamente a gente tinha esse controle. Hoje as pessoas usam esse para controle. Antigamente era assim. Tem também aqui, mas no contexto. Assim, O contexto determina. Por exemplo, se eu vou controlar uma pessoa, tipo a mão assim, controlar o dinheiro, eu preciso me organizar, controlar. Esse aqui, eu nem gosto de usar muito esse aqui. Videogame. Eu uso esse aqui para controle de videogame, mas tem gente que usa para controlar, por exemplo, controle da situação. Eu tenho controle da situação. Tem gente que usa esse. Acho que é muito pessoal. Se eu uso esse sinal para ficar, eu uso esse, ficar. Porque dependendo do contexto, esse ficar aqui não faz... Por exemplo, fulano ficou triste. Eu não vou usar ficou triste, porque aí eu estou muito preso ao português. Fulano ficou triste, fulano ficou triste. Esse ficar aqui é a mesma situação de estar, de permanecer. Eu hoje não uso mais esse, eu uso esse. Esse aqui ele foi caindo por terra. Ainda tem gente que usa, mas é o mesmo significado desse e desse. Ok? Por nada. Marta Souza. Bom dia. Bom dia. É só o outro sinal de acontecer, que eu só peguei esse, o outro eu esqueci. O outro é a mão em pé, a outra aberta. A gente bate assim, acontecer. Ah, tá. Acontecer. Uma vez só. Porque se a gente fizer repetido, é errar. Ah, tá. Acontecer. Tá bom, obrigada. Por nada. Irmã Nina, última pessoa a falar agora. Oi, bom dia. Bom dia. Fabiana, só uma dúvida. Aí, para avisar, no sinal de avisar, serve também para notícia, quando repete várias vezes aqui, ó, notícia? Sim, porque a notícia não deixa de ser um aviso, né? Notícia, a mesma coisa. Informação, informar, mesmo sinal. Por nada. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer agora uma atividade breve, tá? Vocês vão ter tempo para essa atividade. Esse tempo vai ser de 10 minutos. Eu não quero que ninguém levante a mão agora. Ninguém vai levantar a mão agora, tá? Se for participar da atividade, nem adianta levantar a mão agora que eu vou mandar abaixar, tá? Qual é a nossa atividade agora? A nossa atividade vai ser a criação de uma história. Então, a gente vai parar com esse negócio de criar só frase, tá? Eu não quero frase, porque a frase fica muito descontextualizada. A gente precisa começar a trazer as coisas para o nosso convívio. Então, você vai pensar numa história que você quer contar, mas uma história curta. Pode ser uma piada, pode ser uma historinha, pode ser uma história sua, alguma coisa que aconteceu com você. Eu quero que você crie uma historinha pequena. Eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem. Eu vou dar 10 minutos para vocês criarem essa história em língua de sinais, tá? Se você quiser escrever ali para poder ajudar a lembrar da história e tudo mais. E aí, o seguinte, esses 10 minutos eu vou ficar aqui na tela com o meu microfone mudo. Quem tiver uma dúvida no meio da história, de um sinal, de uma coisa assim, uma coisa assado, quiser perguntar, levanta a mão, eu vou dar a palavra e essa pessoa vai perguntar. Eu não quero ninguém levantando a mão e falando assim, não, é porque eu quero participar da atividade. Não. Por hora, não. Tá? Quem levantar a mão é para tirar dúvida. Depois
Eu vou fazer um negócio para a gente ver quantas pessoas vão conseguir participar. Combinado? Então, todo mundo com a mão abaixada agora. Vocês vão ter 10 minutos para criar essa história. Ou para criar, ou para inventar, ou para treinar uma piada, o que vocês quiserem. Tá? Por que uma história? Porque na história a gente vai ter tanto sinais verbais quanto sinais nominais. Tá? Então, a gente vai trabalhar os verbos que a gente aprendeu. Agora, eu quero pedir o seguinte, principalmente a quem já sabe língua de sinais. Tenta focar nos verbos e nos sinais que a gente já aprendeu aqui. Porque se você traz sinais muito complexos, as pessoas que estão aprendendo não vão entender. Então, pensem em histórias simples, básicas, do dia a dia, com sinais que a gente já aprendeu. Combinado? Então, ó... Aproveitando o embalo, lista de presença liberada. Aproveitando o embalo, segundo a Loiane, lista de presença liberada. Tá? Então, a segunda vez que a lista vai aparecer hoje já é agora. Aproveitem para entrar no chat e assinar a lista de presença quem ainda não assinou, ok? Então, ó, são 10h29. Eu vou dar 10 minutos para vocês criarem e treinarem essa história. Não quero ninguém levantando a mão para dizer que é para participar da atividade. Se levantar a mão, vou mandar baixar. Tá? Então, não é para botar agora quem quer participar da atividade, é só o dúvida, ok? 10 minutos a partir de agora. Pode colocar meu áudio. Vamos lá, Carla, tá com dúvida? Eu esqueci como que é o sinal de aniversário. Ó, a gente pode fazer parabéns, por exemplo. Meu parabéns é meu aniversário. Tá? Ou então a gente também tem assim. Soprando a velhinha. Ok? Tá. Pessoal, a aula não acabou. Vi gente perguntando que a aula não acabou, é só o tempo da atividade. Pode cortar de novo, pode abaixar não. Pessoal, atenção, hein? Quem ainda não assinou a lista, é a última vez que ela vai sair. Já já acaba o tempo, viu? Prestem atenção à lista. Karina? Karina não, Karen. Dúvida? Seu áudio, você tem que habilitar seu áudio. Desculpa. Eu quero ser que o forno ligado. Forno ligado? Você pode fazer... Esse ligado é qual? Você pode usar esse aqui de ligar e desligar é para luz, né? Então, você pode fazer assim. Porque geralmente o forno a gente faz girando, né? Tá. Ok? Então, já, obrigada. Desligar, você pode fazer assim, ó. Desligar. Tá. Tá, ok. Obrigada. Manina. Oi, Fabiane. Eu quero, é só uma dúvida, por exemplo, eu quero dizer que o surdo entrou no mercado. Eu faço esse... peraí. Entrou no mercado físico? Peraí, deixa eu ligar minha câmera. Ok. Oi. Sim, entrou no mercado onde eu estou trabalhando. Eu digo esse entrar aqui ou eu digo esse entrar aqui, o classificador? Entrou, chegou. Qualquer um dos dois.
Ah, ok, obrigada. Por nada. Maria Goretti. Pode falar. Professora, qual o sinal de shopping? Shopping, um sinal Sim. geral, as duas mãos em P. Shopping. Ah, é rodando. Isso. Estava na dúvida se era assim. Assim é paz. É paz. Ah, É é paz. rodando. Ok, Shopping. obrigada. Por nada. Irmã Nina. Estou tentando só tirar minha mão, desculpa. Ah, não, Espere um tudo bem. momento. Pode cortar. Márcia. Eu esqueci o sinal de polícia. Polícia. Ah, polícia. Ok, obrigada. Nada. Érica. Bom dia, professora. Bom Eu queria dia. sinal de entregar. Entregar igual de dar. Ou com as duas mãos, assim, entregar. Né? Mão fechada. Não precisa abrir a mão, então. Abrir ou não, não vai fazer diferença. Tá, Dar obrigada. ou entregar. Nada. Pode cortar. Isabel. Abre seu microfone. O sinal de grade de casa, tipo um gatinho, ele correu, ele subiu, pode ser assim? Depende da grade. Se a grade for assim, sim. Se a grade for assim, você tem que fazer ela em pé. Ah, tá. Assim, aí Aí faz você assim, pode né? fazer, por exemplo, a grade é aquela que é toda em pé. Aí você pode fazer assim, grade. Ou a grade é toda fechada. Grade. Assim, né? Toda horizontal, né? Isso. Isso, tá. A grade é Obrigada. toda quadriculada. Grade. Faça assim, né? Tudo vai depender do Ah, tipo de tá. grade. Tá ok. Pessoal, quase acabando, hein? Família Rocha. É a Elisa? Eliane? Eliana. Eliana. Ô, Pro, me tira uma dúvida aqui, no caso, a palavra, o verbo procurar, o procurar é assim? Isso. Sim. Procurar. Ok, obrigada. Pessoal, o tempo da atividade já acabou. Ok? E o Dima ainda tem dúvida? Espera aí, seu áudio está desabilitado ainda. Quando está um temporal e a chuva vai diminuindo, eu faço assim? Ó, não. Olha só, o temporal não é atrás da minha cabeça. É na minha frente aqui, ó. Aí você vai diminuindo a intensidade. Até só pingar. Cleide. Aluno.
Letra A, no braço. Aluno. Obrigada. Nada. Edileuza. Abre seu microfone. Pode falar. Bom dia a todos. Professora, eu esqueci o sinal de bomba. Bomba? Bomba. 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 Bomba, de verdade. Bom. Ah, beleza. Bomba. Duas últimas pessoas. Ana Laura. Eu já ia falar minha história, professora. Não, então abaixa a mão. Paula Regina. Como é o sinal de menina? Menina, mulher. Aqui? Mulher. E torre? Torre? Uhum. Que tipo de torre? É uma torre tipo um castelo. Ah, aí é do castelo. Aí a torre, você faz um classificador. Castelo, aí você faz assim, torre. Porque se for uma torre de energia, é torre. Ou uma torre, depende da torre. Então, castelo, Então, de castelo é assim. torre. Isso. Ok? Ah, tá, obrigada. Era Nada. só Paula isso. foi a última. Silvana, desculpa, vamos começar agora a apresentação das atividades. Só que tem um porém. Todo mundo abaixando a mão, não quero a mão de ninguém levantada. Ninguém levantado. A gente vai fazer a competição aqui. Gente, é muita gente querendo falar. É muita gente querendo contar a sua história, né? E nós não temos tanto tempo assim. Então, faremos o seguinte, algumas pessoas falam hoje, outras falam amanhã. Vou dar uma deixa para amanhã você treinar ainda, tá? Bom, eu vou... As histórias são pequenas, né, gente? Pequenininhas, nada assim. Tanto que quem for fazer não precisa abrir nem o... Se bem que é bom abrir o microfone para a gente conseguir fixar você aqui, mas tudo bem, vamos lá. Antes de eu contar, da gente começar aqui, eu quero que todo mundo abra a câmera para a gente fazer o registro. Tá? Então, todo mundo abrindo a câmera para a gente fazer o print. Eu tô brava? Não, gente! Eu brava? Jamais! Jamais! Mas vamos lá, porque não dá tempo para todo mundo. Então, assim, se todo mundo fosse levantando a mão para tirar dúvida, eu achando que era dúvida e era coisa, não ia dar certo. Então, olha só. Não quero ninguém levantando a mão agora. Ninguém, ninguém. Nós vamos apresentar hoje a história de 4 pessoas, tá? Mas tem que ser histórias pequenas, 4 pessoas. Amanhã, no início da aula, a gente abre para as outras, ou seja, quem for apresentar amanhã ainda vai ter tempo. Mas 4 pessoas vão apresentar agora, 4, ok? Combinado? E só pode levantar a mão quando eu falar já. Aqui, para mim, aparece na ordem de quem levantou primeiro, tá? Essa ordem não muda. Então, se preparem. Quando eu falar já, vocês podem levantar a mão, tá? Prepara o dedinho aí no botão. As primeiras 4 pessoas que aparecerem para mim aqui vão fazer a história. Ok? 1, 2, 3 e... Não falei já ainda. Pode abaixar a mão, todo mundo. Pode abaixar a mão, todo mundo. Loiane pirando com minha gargalhada aqui. Todo mundo abaixando a mão. Já. Nossa. Tem 11 levantados. Então, vamos lá. As 4 primeiras pessoas vão fazer a história agora. Loi, pode ser, o pessoal abre a câmera para você poder fixar eles, para só eles fazerem a história? Hã? Não entendi. Assim, na hora que eu chamar, a pessoa falar um oi e tal, para você poder pegar e selecionar a janela e mostrar para todo mundo. Não, pode deixar. É? Então, não precisa abrir o microfone, não?
Se a pessoa quiser, se você quiser, a gente habilita aqui. Não, então não precisa não. Se você conseguir fixar a pessoa, tá ótimo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Nossa, tem 12 pessoas com a mão levantada. Só 4 vão fazer. Então, ó, eu vou chamar a pessoa vai aparecer aqui para todo mundo. Não é para ter os sinais que ela está fazendo mesmo falados. É para a gente se esforçar para entender. Combinado? Todo mundo prestando muita atenção. A primeira pessoa que vai fazer, que é a primeira pessoa da lista aqui, dedinho mais rápido, é a Eliane. Família Rocha, tá o nome. É isso. Eliane vai ser a primeira pessoa. A gente vai colocar você na tela e você vai fazer a sua história em Libras. Certo? Então, vamos lá. Pode começar. Tá cortando, a gente não tá conseguindo ver você, Eliane. Tá... Isso. Conseguiram entender? Não? Cortou? Tá, então vamos fazer assim, Eliane, chega um pouquinho para trás para a gente te ver um pouco melhor. Aí você afasta um pouquinho a câmera. E faz de novo. Agora? Pode fazer de novo. Conseguiram entender? Vamos lá. Vamos lá, Eliane. Vamos lá. Oi, amigos, né? Isso. A gente tem essa mania no português. Oi, amigo. Oi, fulano. Oi, Joabe. Oi, Loiane. Oi, Fabiane. Na língua de sinais, a gente não faz isso. A gente só faz o oi. Então, a gente não precisa fazer oi, amigos. A gente só faz oi. Ok? Tá. Certo. Então, oi, tudo bem? Aí você falou que estava indo para o trabalho. Indo procurar trabalho. Então, vamos inverter. Eu Aí eu estou vou ter assim, na indo verdade, ir procurar trabalho. trabalho. Eu estou indo procurar trabalho. Ok. Aí você fez o quê? E você? Hã? Ah, na verdade, eu fiz assim, o quê? Na verdade era, e você? Então, ó, você. Se eu faço com o dedo assim, é o quê? O quê? E você? Aí depois veio o do encontrar, né? Eu vou até nós duas procurar. Aí eu falei que difícil encontrar. Então, ó, difícil. Aqui é esquecer. Isso. Então, difícil encontrar. Isso. Mas acredita em Deus. Isso. Vai dar certo. Ok? Ok. Obrigada, Eliane. Nada. Agora vai ser a Carla Mateus. Ui, deixa eu tirar.
perto do sofá ali. Vamos lá. Peraí, deixa aparecer a Carla. Ai. Peraí, só um pouquinho. Deixa a Carla aparecer comigo aqui. Boa, vai lá. Desculpa, é que eu tô nervosa. Tudo bem, não tem problema não. Volta. Começa de novo. Deu para entender, gente? Então, tem dois filhos. Dois filhos. O maior e o menor. Ontem foi aniversário do maior. E aí vocês foram, ó, passear, alternado o movimento. Passear em família para comer uma pizza. Certo? E ele ficou super feliz, né? Super sorridente. Ok? Perfeito. Obrigada, Carla. Nada, tchau. Edileuza. Você achou que não ia ser? Espera aí, deixa a gente colocar você na tela. O que acontece, né, com a falta do sinal? No segundo, ela não fez sinal de filho, mas no primeiro ela fez. E aí, no contexto, aí, dois homens. Aí, o casado com duas pessoas? Não, óbvio que não é isso. Mas é porque a falta de um sinal faz com que a gente crie já uma história na cabeça, né? Né? E é isso. Mas a gente sabia que era filho, porque no primeiro ela fez filho. Como a gente voltou, ficou subentendido que era o filho. Então, gente, a gente tem que prestar atenção realmente nos sinais que a gente está fazendo. Então, vamos lá, Edileuza, pode contar a sua história. De novo. Abre seu microfone que você fala. Ah, tá. Eu não sou Uma boa piada. muito bem. A senhora está me ouvindo? Tô. Sim. Aqui, ó. Vou contar uma piada de surdo e ouvinte. Mas vai contar em libras. Sim, claro. Tá, então, ó, piada, o sinal de piada. Piada. Isso. Sim. Gente, faz devagar, que tem gente que está aprendendo, Edileuza. Calma. Pra gente que sabe é rápido, mas calma. Vai lá. Entenderam? Entenderam? Ah, o reflexo da luz. Mas deu para ver. Eu conheço essa piada. Gente, essa piada é sensacional. Sensacional. Conheço. O que que era? Era no exército, não era na fez da professora, né? Que o surdo foi para a sala de aula e aí eles iam aprender sobre bombas, né? Lançamento de bombas. E aí o professor orientou. Tinha um surdo e um ouvinte. E aí o professor orientou.
Ó, você precisa tirar o pino, contar até 10 e jogar para ela explodir no tempo certo. Aí, primeiro foi o surdo. Aí o surdo fez, tirou e fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jogou. Explodiu no tempo certinho. Aí, segundo veio o ouvinte, né? Falou assim, fácil. 1, 2, 3, 4, 5. E a bomba na mão. Aí falou, e agora? Põe a bomba na frente dele. 6, 7, pô. Estourou. Não deu tempo. Obrigada, Edileuza. Essa piada. Gente, tem um surdo que faz essa piada, você chora de rir das caras que ele faz. Caras e bocas. É muito lindo, é muito lindo. Obrigada, Edileuza. Agora a nossa última pessoa. Quarta e última pessoa, Ana Cristina. Vamos colocar você na tela. Espera aí. Aí, pode contar a sua história. Eu não entendi, Lóia. Ela não atingiu, agora sim. Ela atingiu, repetir. Conseguiram entender? Vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Então, ó, deixa eu voltar à memória. Não entendo a vida. Não é isso? Não entendemos a vida. É isso? Não entendemos a vida. Aí ela fala que a vida ela é pequena, mas ela é longa ao mesmo tempo. É isso? E aí a gente fica, isso confunde. E que nós não entendemos nada. Entendemos nada da vida. Mas que se a gente toca o coração das pessoas, isso já é prazeroso. É isso? De uma forma geral. Eu não sei fazer poesia, gente, então eu não consigo transformar na poesia que ela criou. Eu não sou poeta, eu não tenho um eu lírico. Foi isso? Foi sobre isso? Foi, Ana Cristina? Ótimo. Ok, pessoal? Galera que está com a mãozinha levantada ainda vai ficar para amanhã de manhã, tá? Pessoal, é legal a gente ver isso, mas a gente vê que o contexto melhora muita coisa, inclusive da compreensão. Frases soltas, às vezes, ficam incompreensíveis. Mas amanhã não se preocupem, quem escreveu o texto aí, guarda que amanhã a gente tem mais, tá? Amanhã a gente tem aula e amanhã a gente volta com esses textos para a gente poder dar uma mexida aqui na aula. Combinado?
Pessoal, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada à equipe. Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Muito obrigada a todos, bom dia e até amanhã.